Olá meus amigos, sejam bem-vindos a mais um tutorial. Espero que esteja tudo bem com vocês. Bem, hoje trago-vos mais um pequeno tutorial de uma montagem com um sensor muito útil, principalmente em robótica. Este sensor é um sensor de ultrassons. Neste caso, iremos explicar o funcionamento e características deste tipo de sensor, podendo assim posteriormente aplicá-lo em vários tipos de projetos. Porém, iremos utilizar as funcionalidades deste sensor para medir as distâncias, pois as suas funcionalidades principais são detectar e quantificar a distância que existe entre este e o objeto que esteja à sua frente. No tutorial anterior mostramos uma montagem que utilizava um sensor de luz, nesse caso uma LDR, tornando possível quantificar a quantidade de luz que incidia num determinado local, sendo representada essa quantificação através de uma régua de LEDs. Vejam também as playlists do nosso canal, onde estão outros vídeos acerca de alguns projetos já realizados, tanto em impressão 3D como em pequenos projetos onde aplicamos alguns conceitos explicados nos nossos tutoriais. Então, na montagem, ligamos na breadboard, em primeiro lugar, as suas alimentações positiva e negativa, fornecidas pelo Arduino. De seguida, inserimos um pequeno botão de pressão. Este botão terá a função de alterar as unidades de medida, por exemplo, de metros para centímetros ou de centímetros para polegadas. Assim, com o botão de pressão inserido corretamente, ligamos entre um dos pinos deste e o pino de massa da breadboard uma resistência de 1K ohms. Se repararem, este botão tem 4 pinos, no entanto, apenas um switch, o que significa que os pinos estão agrupados 2 a 2, sendo ligados entre si. Logo, os dois pinos da esquerda estão ligados a um dos pontos do switch e os outros pinos da direita à outra extremidade. Agora ligamos um dos pinos digitais do Arduino, neste caso escolhemos o pino 13, ao pino do botão de pressão, que é comum à resistência, ficando assim o pino 13 com uma referência a ground, ou seja, nível baixo. Por fim, ligamos a um dos outros pinos do botão de pressão à alimentação positiva, pois sempre que nós carregarmos no botão, este irá retirar a referência de ground do pino 13 e colocar uma tensão de 5 volts, ou seja, nível alto. Depois iremos colocar na montagem o LCD e ligar as suas respectivas alimentações. Além das alimentações principais, teremos também de ligar a retroiluminação do LCD através dos pinos LED+, e LED-, ou A de ânodo e K de cátodo, dependendo das instruções realizadas pelo fabricante. A iluminação do LCD é realizada por LEDs. Assim, é aconselhada a colocação de uma resistência de 220 ohms para que estes não se danifiquem. Para terminar as ligações das alimentações do LCD, colocamos uma resistência variável ligada ao pino V0. Como podem verificar, esta resistência variável está ligada numa montagem de divisor de tensão, alterando assim a tensão aplicada em V0. Isto irá fazer com que o contraste do LCD aumente ou diminua, podendo ser ajustado consoante a necessidade. Para finalizar, realizamos as ligações dos pinos de comunicação, começando com o pino RW ligado a H e os pinos RS e E ligados aos pinos do Arduino 5 e 7, respectivamente. Depois os pinos de dados serão os pinos de D4 a D7 e são ligados aos pinos 9, 10, 11 e 12, respectivamente. Agora, com os componentes e as ligações mais complexas montadas, passamos para o nosso sensor, um sensor de ultrassons. Este tem 4 pinos, sendo 2 de alimentação e 2 de dados. Começamos então por ligar as suas alimentações e posteriormente ligamos o pino com a designação de trigger ao pino digital número 2 e de seguida o pino com a designação eco ao pino 3 do Arduino. Numa breve explicação, o funcionamento deste sensor consiste em enviar um sinal acústico, que ao atingir o objeto, este sinal é refletido e detectado pelo receptor, sendo assim calculada a distância entre o sensor e o objeto, com base no tempo entre o envio do sinal e a sua recepção. Este sinal acústico é disputado através de um sinal digital inserido no pin trigger do sensor, vindo neste caso do Arduino. Seguidamente, o sensor, ao receber o sinal acústico refletido, coloca um sinal digital no pino eco, sendo depois possível calcular a distância do objeto
através do tempo em que este sinal digital está em nível alto. No entanto, este sinal acústico poderá alterar a sua velocidade dependente de fatores exteriores, por exemplo, a temperatura ou a umidade do ar, alterando assim a precisão desta montagem. Para eliminar um desses fatores influenciadores, colocamos também na montagem um sensor de temperatura. Neste caso, utilizamos uma resistência NTC, que diminui a sua resistência à medida que a temperatura aumenta. Depois colocamos uma resistência de 10 kΩ, realizando uma montagem de divisor de tensão. Por fim, o ponto comum das resistências é ligado ao pino A0 do Arduino, sendo este pino um de entrada analógica. Assim, terminamos a montagem ligando o cabo USB ao Arduino. De seguida, abrimos o programa do Arduino e carregamos o respectivo código. No código, iremos em primeiro lugar importar duas bibliotecas, a biblioteca Thermistor e a biblioteca Liquid Crystal. Estas bibliotecas facilitam a programação, pois contêm comandos e funções criadas especificamente para determinados componentes. Neste caso, a biblioteca Liquid Crystal permite-nos com apenas esta função definir os pinos de comunicação e dados entre o LCD e o Arduino. Assim, colocamos os pinos 5 e 7, que são os pinos RS e E. De seguida, colocamos os pinos de dados, que são os pinos 9, 10, 11 e 12. A biblioteca Thermistor permite também, com apenas uma função, definir o pino do sensor, resistência nominal a 25 graus Celsius, o coeficiente beta do sensor e os valores das resistências utilizadas. Não esquecer também de declarar as nossas variáveis. Assim, declaramos a variável de números inteiros do pino do sensor de temperatura, o pino A0 do Arduino, e uma variável do tipo float que permite números com casas decimais. Este tipo de variável é importante para que a montagem seja o mais precisa possível. Depois declaramos as variáveis para o nosso sensor de alterações, começando pelas variáveis do pino de trigger e echo, que são igualadas a 3 e 2 respectivamente. De seguida, vêm as variáveis de float, para o cálculo da distância. É na variável velocidade do som que recai os cálculos da velocidade do som já relacionada com a temperatura do ar ambiente. Depois vem a variável tempo, sendo esta responsável pela contagem de tempo de resposta do sensor de alterações. E depois a variável valor de distância, que é responsável pelos cálculos de distância entre o sensor e o objeto. Por fim, declaramos as variáveis de números inteiros, botão menu, que está ligado ao pino 13 do Arduino, podendo assim alterar unidades de medida da distância. E também a variável menu, que indicará no código quais as unidades de medidas que temos selecionadas. Na função setup, primeiro iniciamos a comunicação com o LCD através deste comando. Depois definimos se estes pinos digitais acima indicados são entradas ou saídas. Assim, em Pin Mode, colocamos a palavra Output ou Input respectivamente. Passamos então para a função Loop. Aqui é onde se colocará a maior parte de todo o nosso código. Começamos com o processo de funcionamento do sensor de alterações. Como podem verificar na datasheet do sensor de alterações, para que este inicie o seu funcionamento, é necessário introduzir no trigger um sinal digital com a duração de 10 microsegundos. Assim, colocamos a saída digital do Arduino relativo ao pin trigger do sensor em nível alto. E para que seja cronometrado, colocamos um delay de 10 microsegundos. Antes de começar este processo novamente, deve-se estabilizar o sensor colocando em silêncio cerca de 5 microsegundos. No momento seguinte, o sensor emite um sinal acústico de 8 pulsos com uma frequência de 4 kHz. Este sinal acústico, ao bater num objeto, será refletido, sendo possível ao sensor detectá-lo novamente. Quando isto acontece, o sensor medirá o tempo entre a emissão e a recepção, colocando no seu pino de saída eco um sinal digital com esse mesmo tempo. Para poder saber esse tempo, utilizamos a função pulseIn, colocando aqui o pino do Arduino, que recebe o sinal vindo do sensor. E como este é um sinal de nível alto, colocamos I, dando assim o tempo em que o sinal se encontra em nível alto. No entanto, o tempo fornecido pela função pulseIn é em microsegundos. Como vamos realizar os cálculos seguintes em segundos, para melhor percepção, teremos de o converter através deste cálculo.
De seguida, irei calcular a velocidade do som, pois o cálculo da distância requer esse parâmetro. Como a velocidade do som varia consoante a temperatura, teremos de primeiro saber qual a temperatura se encontra nesse momento. Para isso, utilizamos esta função, sendo depois necessário dividir o valor obtido para que este tenha valores decimais. Este valor de temperatura vem em graus Celsius. No entanto, para calcular a velocidade do som, é necessário converter a temperatura de graus Celsius a kelvins. Para isso, apenas é necessário somar 273,15 aos graus Celsius já obtidos. Tendo os dados prontos, realizamos então o cálculo da velocidade do som utilizando esta fórmula. Esta consiste em velocidade do som a 0 graus Celsius vezes a raiz quadrada da divisão da temperatura sentida nesse momento pela temperatura em Kelvin de 0 graus Celsius. Caso queiram saber mais ou tenham dúvidas sobre estes cálculos, vejam o link na descrição do vídeo. Agora, já só falta calcular o valor da distância, mas como queremos que este valor possa ser apresentado em várias unidades de medida, sendo neste caso em metros, centímetros e polegadas, realizaremos um cálculo diferente para cada uma dessas opções. Por definição, a montagem irá apresentar, em primeiro lugar, a distância em metros. Para isso, utilizamos uma condição com a variável menu, que neste momento está com o valor de 0. Depois, é aconselhado limpar o que está escrito no LCD, para que não exista sobreposição de informação, utilizando esta função. Depois vem o tão esperado cálculo para o valor da distância, utilizando esta fórmula. Esta consiste em metade da velocidade do som a multiplicar pelo tempo entre a emissão e a recepção do sinal acústico. Neste caso, como a velocidade do som está em metros por segundo e o tempo em segundos, a distância será em metros. Agora só falta representar esse dado no LCD. Para isso, utilizamos a função print e as respectivas coordenadas do LCD, sendo o primeiro 0 a primeira coluna e o segundo a primeira linha do LCD, e assim sucessivamente. Para mudar as unidades de medida, colocamos esta condição, verificando se o pino do botão menu está em nível alto, sendo que o seu estado natural é em nível baixo, mudando apenas esse estado se carregarmos no botão. Se isso se confirmar, vamos alterar o valor da variável nu, somando mais 1 ao valor anterior. Para o caso de este ficar superior a 2, voltará a colocar a variável com o valor de 0, recomeçando a contagem. Quando esta está com o valor 1, irá decorrer, em vez da condição anterior, será esta, sendo apenas necessário converter o valor da velocidade do som de metros por segundo em centímetros por segundo, resultando assim da forma do valor da distância, o valor agora em centímetros. Para a representação em polegadas, irá correr esta condição com a variável nu com o valor de 2, sendo que multiplicamos o valor da velocidade do som por 39,37, sendo este último valor a quantidade de polegadas existentes no metro, convertendo assim o valor em polegadas por segundo. Logo, o resultado da forma do valor da distância terá um valor em polegadas. E pronto, terminamos o código. Agora verificamos os erros e depois carregamos o respectivo código no Arduino. Caso tenham dúvidas ou saber mais sobre o sensor de temperatura ou o LCD, veja os tutoriais anteriores, onde falamos sobre as suas funções e características. Já agora, subscreva o canal e ative as notificações para saber quando são partilhados novos vídeos. Deixem os vossos comentários e procurem-nos no Facebook ou no Twitter. Podem também colocar as vossas dúvidas e ideias para novos tutoriais. Procurem-nos e sigam-nos também através do site Instructables, onde estamos a colocar os nossos tutoriais e onde documentamos todos os nossos projetos, onde vocês podem segui-los e construí-los passo a passo. Além disso, podem fazer o download dos códigos do Arduino prontos a utilizar. Com o carregamento do código terminado, vamos então testar a montagem e o seu respectivo código. Em primeiro lugar, iremos ajustar o contraste do LCD, rodando a resistência variável até que os caracteres fiquem bem visíveis. Depois iremos colocar à frente do nosso sensor um objeto que, como segundo diz a sua datasheet, este deverá ter pelo menos meio metro quadrado.
para que este seja detectado pelo nosso sensor adequadamente. Outra nota, não menos importante, é que este sensor tem um alcance máximo de 4 metros e um mínimo de 2 centímetros. Se repararem, o LCD já está a indicar uma distância, que neste caso é aproximadamente 0,94 metros. Agora vamos aproximar o objeto do sensor, diminuindo a distância indicada. Como foi explicado anteriormente, isto deve-se ao facto do sinal acústico emitido pelo sensor ser refletido pelo objeto e, por sua vez, é detectado pelo sensor novamente, sendo calculada essa distância através do tempo decorrido pelo sinal. Assim, se a distância diminuir, o sinal acústico demorará menos tempo a percorrer esse percurso, estando sempre estes dois fatores relacionados. Agora vamos carregar no botão menu. E como podem verificar, as unidades foram alteradas, passando de metros para centímetros. Além disso, também a sua precisão, pois quanto mais pequena for a sua unidade de medida, mais fácil é representar as suas subdivisões. Se carregarmos novamente, aparecerá a distância em polegadas, sendo esta uma outra unidade de medida, mas pertencente ao Sistema Imperial de Medidas. Apesar de esta unidade de medida não pertencer ao Sistema Internacional, colocámo-la nessa montagem, pois é também muito utilizada. Voltando a carregar, as unidades voltam a ser representadas em metros, alterando sempre que carregarmos no nosso menu. Espero que tenham gostado do vídeo. Se sim, façam like. Procurem-nos na nossa página no Facebook ou no Twitter e ajudem a divulgar o canal. Não percam o vídeo da próxima semana, onde iremos mostrar-vos um pequeno projeto com este tipo de sensor. E sigam-nos também no Instratables, pois estarão descritos mais pormenorizadamente esse e outros projetos. Um abraço aqui do Tasso para todos vocês e até ao próximo vídeo. Tchau!